Notícia sobre Nenê. Nenê é a pauta e a gente não tá falando de futebol. Ou a gente tá, mas tá falando de renovação de contrato. Bem, todas as informações sobre Nenê, as confusões que podem chegar a acontecer por causa de renovação de contrato, tudo isso nesse giro de notícias. Vamos embora. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal, nos dê essa moral aqui de ter a sua inscrição, afinal de contas, estamos aqui produzindo um bom conteúdo. E eu quero saber o que você pensa. Já faço isso aqui desde 2019, né? Na verdade, foi quando eu comecei a fazer as pesquisas aqui do Raiz Tricolor e quero saber a sua opinião. Quero saber o que você acha dos quadros, o que você acha do Giro de Notícias, quando que você acha interessante entrar a propaganda aqui no canal, por exemplo, o anúncio, enfim, quero saber a sua opinião, afinal de contas, você é o produto principal aqui desse canal. Então, o que eu vou pedir pra você? Pra você vir aqui embaixo, na descrição, e deixar o seu like. E aqui no primeiro comentário, aqui na descrição, no primeiro comentário também, fixado, tem a pesquisa do Raiz Tricolor. Clica lá, dá essa moral aí, responde, rapidinho você responde, é bem rápido mesmo. Então vai lá e nos dê essa moral pra gente poder ter... Enfim, ter a sua audiência, né, como eu falei. Enfim, vamos embora pra Nenê e vamos pra eu ter a sua opinião também. Vamos falar de... Tá embolado aqui esse início, né? Vamos lá, Nenê, matéria do Globoesporte.com. A matéria saiu neste sábado, matéria do Thiago Lima, com o seguinte título: Antes destaque do Fluminense, Nenê perde espaço e vive incerteza perto do fim do contrato. Meia de 40 anos virou terceira opção ainda com o Roger e jogou só 19 minutos até agora com o Marcão. Artilheiro do time em 2020 e garçom em 2021, Nenê, o camisa 77, ainda não foi procurado para renovar. A grande informação, na verdade, dessa matéria, né, do GE, é sobre Nenê ainda não ter sido procurado para renovação. Algo que eu venho batendo aqui não como informação, mas venho batendo aqui como na tecla por várias vezes, de que provavelmente o problema que teria acontecido com o Nenê e tal, porque ele ter ficado tão fora dos gramados nas últimas partidas, etc., tivesse a ver com o contrato. Nenê, e até na matéria lembra esse ponto, né? Até conversei a conversar lá atrás com... Enfim, ele resenhando ali na parte da imprensa até sobre isso com a galera da imprensa. Nenê não renovou seu contrato, e falei isso em live também, né? Nenê renovou seu contrato ano passado, o anúncio dele foi no dia 1º de setembro, dia 2, eu sempre confundo, primeiro dia 2 de setembro, renovando o contrato para 2021. Muita gente na época, e com razão, até ficou muito irada por Nenê ter, pelo Fluminense ter escolhido o momento da renovação, ter sido aquele momento. O Fluminense ter escolhido renovar com o Nenê naquele momento, porque, pra que renovar agora? Não tem ninguém correndo atrás do jogador. Nenê não é um cara que vai estar no mercado pro Fluminense adiantar na renovação. E eu concordo com isso. Apesar de ver que Nenê pudesse ter uma importância pro ano seguinte, achava desnecessário o correr com a negociação. Porém, a gente já vê que isso normalmente, então, já tem sido algo talvez do próprio jogador. Nenê tem 40 anos, ano passado tinha 39, quer decidir a sua carreira cedo. Ele quer, e assim, Nenê não me parece ser o jogador que vai jogar na 4ª divisão de São Paulo pra poder encerrar a sua carreira no Paulista de Jundiaí e tal. Não me parece esse tipo de jogador, não. Se não for pra jogar no Fluminense ou até no Vasco, de repente, não deve ir lá pra fora, jogar num clube médio lá de fora, enfim. Não parece ser o cara que tem esse tesão de querer jogar pra um time pequeno, enfim, pra encerrar a carreira. Mas assim, voltando pra falar sobre o Nenê, ele chegou nesse momento agora, ao seu momento com menos jogos em todo o período que ele tá no Fluminense. Exato. Se a gente fizer o recorte de 7 jogos, que é basicamente o recorte desde aquele chute dele na placa de publicidade lá contra o América Mineiro, né? Foi quando ele deu aquele chute, ele foi substituído, foi a última vez que ele foi titular. Nenê não ficou em momento nenhum da passagem dele pelo Fluminense por 7 jogos sem ser titular, pelo menos uma vez. E até em média de tempo também, eu fui anotar.
A pior sequência de Nenê pelo Fluminense, a pior sequência aqui entre aspas, tá ok? Tô falando aqui de uma sequência de tempo dele jogando. Em 2019, quando ele chega já, a partir do momento que ele está liberado pra jogar, que é contra o Atlético Mineiro, na verdade ele chega a jogar contra o Vasco, aí não joga a partida seguinte, né, que era contra o Ceará, se eu não tô enganado. Não é contra o São Paulo. Ele não jogou contra o São Paulo porque ele estava emprestado pelo São Paulo. E aí ele foi titular, né, nesse jogo contra o Vasco, aquele jogo de Agenor pulando pro lado ao invés de pular pro alto. E depois ele começa a entrar contra o Inter, faz o primeiro gol contra o Atlético Mineiro, quando ele é expulso. E assim, depois disso ele joga todas as rodadas, joga Sul-Americana, mesmo às vezes sendo reserva, ele disputou todas as rodadas até o final do Brasileirão. A única rodada que ele não saiu do banco foi contra o próprio Atlético Mineiro no Maracanã. E nesse momento foi o momento de mais baixa de Nenê, justamente com o Marcão treinando. Pra vocês terem noção, eu tô até vendo aqui, ó. Nenê, ele jogou em 7 jogos, ele jogou uma média de 21 minutos. Isso não dá um jogo e meio praticamente só. Em 7 partidas, ele jogou em média 21 minutos, isso com o Marcão na sequência que foi desde o Ceará, Vasco, São Paulo, Internacional, Atlético Mineiro, CSA, Palmeiras, e aí quando o Ganso sai pra poder tratar da lesão que ele tava lá no músculo da coxa, ele volta a ser titular contra Avaí, Fortaleza e Corinthians. Então essa foi a pior fase de Nenê no Fluminense. Em 2020, o Nenê voou, né? Começa o ano voando e tal, se destacando muito e, obviamente, passou o ano inteiro sem ter muito questionamento. Até quando se tinha o questionamento sobre ele, a gente chegava num ponto em que falava, pô, mas Nenê é o artilheiro do Fluminense na temporada. Quando precisa de Nenê, ele faz gol. Ah, mas ele não tá fazendo gol na reta final da temporada. Tá bom, mas aí o cara tem 4 assistências em 6 jogos. Enfim, tinha esse álibi ali dele. Poucas vezes Nenê foi pro banco na temporada de 2020. E as poucas vezes que foi justamente com o Marcão, por sinal, justamente ali na sequência Corinthians, Sport, Coritiba, aqueles jogos ali em que ele acabou sendo barrado. Em 2021, o que tá acontecendo agora, nesse momento, já é essa maior sequência. Nos últimos 7 jogos, Nenê ficou no banco por 7 vezes. Ele não foi titular em nenhuma das últimas 7 atuações do Fluminense. Ele não entrou em 2 partidas, justamente as 2 últimas, contra a Juventude e Bahia. E ele jogou no total nesses 7 jogos, uma média de 7 minutos por jogo. 7 minutos por jogo. Nos últimos jogos, Nenê, que é a terceira opção ali pelo meio de campo, né, considerando... Você pode dizer até quarta, né? Considerando que Ganso estava na frente dele quando se machucou. Tanto na visão de Roger quanto de Marcão, o meio de campo do Fluminense teria Iago, talvez Ganso, não sei, ou Ganso ou Casares, e abaixo Nenê. Nenê jogou 7 minutos em média nos últimos 7 jogos. Ele jogou 23 contra o Barcelona, mas jogou 9 contra o Inter, 15 contra o Barcelona, 3 contra o Atlético Mineiro, 4 contra o Atlético Mineiro e não jogou. Nas últimas 4 partidas, Nenê tem 7 minutos em campo. Então, assim, é nítido que há alguma coisa, nada, não é atuação ruim, não é questão física, porque isso seria informado pelo próprio Fluminense, nada justifica a pouca minutagem de Nenê, e aí aqui eu reforço, tá? Vindo de alguém que não, assim, foi taxado várias vezes de ser hater de Nenê e etc. Nem a parte técnica justifica Nenê jogar tão poucos minutos quando a gente vê Casares entrando e também não rendendo, uma coisa que vai falar que Nenê não deveria jogar. Então assim, se não é a parte técnica, né, acho que não tem como um jogador que antes desses últimos 7 jogos tinha 7 partidas como titular, sendo a 2 que ele foi como reserva, ele entrou nesses 2 jogos, foi Ceará e Flamengo, depois teve 7 partidas seguidas como titular, nada justificaria esse jogador tá agora com 7 minutos em 4 jogos. Então assim, tem alguma confusão acontecendo. Vamos lembrar, e aí eu acho engraçado, né, aí eu até botei isso lá no grupo, né? Silêncio. Estão descobrindo que essa história de Nenê e Mário Bittencourt, Mário defende o Nenê no Fluminense e etc. Na verdade, um boato maluco. Assim, não entra na minha cabeça a seguinte sequência lógica, tá? Que eu vejo muita gente falando, inclusive. O Fluminense
Mário Bittencourt manda em tudo no Fluminense. Alguns pontos desse daqui eu concordo, tá ok? Eu não entendo a sequência lógica. Mário Bittencourt manda em tudo. As pessoas não tiram o Nenê do time titular. Porque o Mário manda que Nenê seja titular, né? O Nenê só joga porque é amigão de Mário Bittencourt. Aí Mário Bittencourt coloca Marcão de treinador. Marcão é um pau mandado de Mário Bittencourt. E aí Marcão tira Nenê do time. Mas se Marcão é um pau mandado de Mário Bittencourt, então ele tirou Nenê do time porque o Mário pediu? Mas Nenê não era escalado só porque o Mário pedia? Enfim, gera um negócio. Não tem como olhar esses fatos e continuar tendo essas opiniões. Enfim, eu concordo que de fato o único treinador até hoje que tirou Marcão, que tirou Mário, que tirou Nenê do time foi Marcão. Vejo que de fato Marcão é mais suscetível a uma intromissão do gerente de futebol que o Fluminense não tem, que se chama Mário Bittencourt. Mas não consigo ver essa história de que Nenê só é escalado. Não, Nenê é escalado porque ele foi artilheiro da temporada no ano passado. Ele fez 20 gols no ano passado. Então é por isso que ele era muito escalado, né? Enfim, é complicada a situação. O fato tem alguma coisa acontecendo, a gente não sabe ainda. E eu não duvidaria de Nenê não terminar essa temporada jogando pelo Fluminense. Não duvidaria disso, não. Enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Agora eu tô podendo mudar a cor da luz, ó. Aqui, ó. Dá pra dar uma mudada enquanto você vai clicando nesses 2 vídeos que estão aqui do lado. Eu vou te enrolando aqui. Ó, eu posso mudar a cor aqui da luzinha aqui. Agora tá mais legal. Aqui, ó. Enfim, informação desnecessária. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal que aqui do lado tem 2 vídeos pra você assistir. Valeu!